Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos. Aqui no Glaucoma Academy você aprende como cuidar do seu paciente com glaucoma. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro, e nessa aula eu vou te ensinar como escolher o tipo ideal de paciente que você quer ter no seu consultório e como você faz para atrair esse paciente. Isso vai valer tanto para quem já tem um consultório próprio, quanto para quem trabalha numa clínica de outro colega. E escolher o seu paciente ideal é um ponto que é muito importante, tanto para sua satisfação pessoal, para você realmente gostar daquilo que você está fazendo no seu dia a dia, e também para o seu retorno financeiro, afinal o consultório tem as suas contas para pagar. Eu já comentei aqui algumas vezes com vocês que eu só atendo pacientes com glaucoma, e isso foi uma escolha que eu fiz, e nessa aula eu vou mostrar um pouquinho como que eu faço isso, mas a minha escolha foi atender só pacientes com glaucoma, e isso foi essencial para minha satisfação profissional. Nada contra quem gosta de passar óculos, mas se você, como eu, não amava ficar lá passando óculos e quer ter um filtro de quais pacientes que vão te procurar, essa técnica que eu vou mostrar na aula é uma ótima maneira de você conseguir isso. A primeira pergunta que você precisa se fazer, antes de pensar em como buscar esse paciente, você precisa se perguntar quem é o seu paciente ideal, quem é o paciente que você quer atender. E para chegar a essa conclusão, isso não é uma coisa tão simples assim, é uma coisa que precisa parar e pensar um pouquinho. E uma coisa que me ajudou a definir isso foi quando eu conheci esse gráfico que tem muita informação que eu estou mostrando aqui para vocês, mas que eu vou explicar ele um pouquinho melhor, que é o conceito de Ikigai. Eu conheci esse conceito através do professor Milton Yogi numa aula dele há alguns anos atrás, e foi uma coisa que mudou a maneira como eu pensei o planejamento da minha carreira, então eu acho importante trazer aqui para vocês. A ideia do Ikigai é você ter uma área em comum entre cada um desses pontos que vocês estão vendo aí nesse gráfico. Então é você juntar o que você faz bem, as coisas que você tem um talento natural, as coisas que você desenvolveu a técnica daquilo ao longo dos anos e é uma coisa que você sabe fazer bem. Junta aquilo com uma coisa que você ama fazer, que é uma coisa que realmente te dá satisfação e te faz feliz. Junta isso com uma coisa que existe uma demanda, existem pessoas que precisam disso, e se você aplicar essa sua habilidade, você vai estar trazendo alguma coisa de bom para o mundo. E juntar isso, é claro, com uma coisa que te dê retorno financeiro, tá? Então, o mundo ideal é você encontrar uma habilidade sua que fique no centro, na junção entre todos esses pontos, nos pontos de sobreposição desse gráfico. O ideal é você sobrepor esses 4 pontos para encontrar uma atividade que ao mesmo tempo te faça feliz, seja útil para as pessoas, te dê retorno financeiro e que você faça bem. Isso daqui não é tão fácil de definir. Na época que eu conheci esse conceito, o que eu fiz foi fazer uma listinha. Eu coloquei lá uma lista das coisas que eu sou boa, uma lista das coisas que me fazem feliz, uma lista das coisas que o mundo precisa e uma lista das coisas que dão um retorno financeiro bom. E aí eu tentei o máximo possível juntar os pontos em comum dessa lista para chegar a um Ikigai. A coisa que eu amo fazer é ensinar, tanto que eu tô aqui com vocês, todo dia tem vídeo novo no Instagram, toda semana tem vídeo novo no YouTube, porque eu amo ensinar. E eu tenho um propósito pessoal de combater a cegueira pelo glaucoma, e isso é uma coisa que o mundo precisa. É uma coisa que eu faço bem, eu me dediquei muito para isso, eu aprendi técnicas cirúrgicas, todas as que eu considerei que poderiam agregar para o meu paciente, eu fiz inúmeros cursos para me aperfeiçoar e eu faço bem isso.
e eu consigo ter um bom retorno financeiro com esses pacientes. É claro que não com todos os pacientes, mas os casos cirúrgicos, os casos de laser, os casos que são para acompanhamento crônico, aquele paciente que me procura uma vez só para ouvir uma segunda opinião sobre um glaucoma e não volta mais, esse realmente não me dá retorno financeiro. Mas quando eu foco nos casos cirúrgicos, eles me dão um retorno financeiro muito bom. Então, o paciente cirúrgico de glaucoma e o ensinar glaucoma, que estão de certa forma juntos, eles são o meu Ikigai. Mas falando assim, parece muito simples, mas não é muito simples chegar a isso. É por isso que eu recomendo que você pare um tempinho depois de ver essa aula para pensar um pouco sobre cada um desses conceitos. Depois que você definiu quem é o seu paciente ideal, o próximo passo vai ser como eu faço para que esse meu paciente ideal me encontre, como que ele vai chegar até mim. O caminho mais fácil para isso é você buscar o paciente que já está procurando um oftalmologista que atenda aquilo que ele precisa. Então, é o paciente que ele já tem um diagnóstico, ele já sabe que ele tem um problema e ele já está buscando uma solução para esse problema. O termo de marketing para isso é dizer que esse paciente é um paciente consciente. Então, esses são os mais fáceis de a gente buscar, porque esse paciente ele já está te procurando. E aí, esse paciente ele vai te procurar onde? No Google, aonde se procura tudo hoje em dia. Então, o paciente que já sabe que ele tem um problema e que ele está buscando uma solução, ele vai buscar essa solução no Google. Então, o Google é o lugar mais fácil de você encontrar o seu paciente ideal. Na verdade, do seu paciente ideal te encontrar e ver que você oferece tudo o que ele precisa. Agora, não é tão simples assim você juntar essas duas pessoas. Apesar de o Google ter uma inteligência incrível para entender o que você está buscando, a gente precisa usar palavras corretas para o Google conseguir linkar esse paciente que está te procurando com você e o serviço que você oferece. E a gente faz isso através dos termos de busca. Quando você vai colocar um anúncio no Google, você vai configurar para quais termos de busca esse anúncio vai aparecer. Por exemplo, se eu faço um anúncio no Google e eu coloco lá na minha descrição, no meu termo de busca, oftalmologista, eu não vou encontrar o meu paciente ideal e nem o paciente ideal vai me encontrar. Porque todo mundo que estiver buscando um oftalmologista para qualquer coisa vai me ver ali. Então, você vai encher seu consultório, você até vai encher o seu consultório, mas você não vai encher o seu consultório do seu paciente ideal. Então, eu não quero paciente que quer óculos me encontrando. Eu não quero paciente que tem ceratocone me encontrando. Sabe por quê? Porque se eu fizer anúncio para esses pacientes, eu vou estar jogando dinheiro no lixo. Por quê? O paciente de óculos, ele vai uma vez no meu consultório por ano. Talvez, se ele não for um cara muito preocupado, ele vai de 3 em 3 anos. E aí, o que eu gastei nesse anúncio para que esse cara me encontre, eu não vou ter esse dinheiro de volta com o tratamento dele. Tá? Mesma coisa, um paciente que tem um ceratocone, por exemplo. Eu não trato ceratocone. Então, esse paciente ele vai chegar até mim, eu vou dar um diagnóstico de ceratocone e vou encaminhar para um colega especialista em córnea. Esse paciente só fez uma consulta comigo e nunca mais voltou. Então, o que eu gastei nesse anúncio para esse paciente me encontrar, eu não vou ter o retorno financeiro com o tratamento dele ao longo do tempo. Então, não vale a pena você colocar termos de busca muito genéricos, tá? Toma cuidado com isso, senão você vai gastar um dinheirão de anúncio e não vai ter retorno financeiro disso. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de termos de busca que eu uso. Outro cuidado é de você não listar
sem termos de buscas, porque senão vai ficar muito genérico também. Então, o ideal é você usar poucos termos. Esses que eu listei aqui são os meus principais. Eu tenho alguns outros além desses, mas não são muito mais não. Deve ter aí no máximo uns 3 que quando eu dei o print cortou na foto aí. Mas um termo importante de você ter é o seu nome. E parece básico, mas não é tão óbvio assim. A maioria das pessoas não coloca. Pensa assim que você há 3 anos atrás trabalhava num hospital público, há 5 anos atrás você trabalhava num consultório de outro colega e você criou ali uma carteira de pacientes e hoje em dia você não trabalha mais nesses lugares. Esses pacientes, eles ainda procuram por você. E aí ele que já te conhece, ele vai procurar o teu nome no Google. E aí se o teu nome não tá lá como termo de busca, esse paciente que já foi teu paciente, que é um cliente que vai agendar com certeza e que vai seguir acompanhando com você, que vai te dar um retorno financeiro bom, esse paciente não vai te encontrar se o teu nome não tiver nos termos de busca. E os outros termos de busca você vai filtrar de acordo com os tipos de tratamento que você mais faz. Então, os meus termos de busca são cirurgia de glaucoma, especialista em glaucoma, oftalmologista especializado em glaucoma, e esses 3 são disparado os que mais me trazem pacientes. Então, não só eu filtrei em pacientes de glaucoma, como eu filtrei nos casos de glaucoma que estão precisando de um especialista, tá? Eu não usei, por exemplo, o termo genérico glaucoma. É muito amplo, é muito aberto, tá? Então eu vou atrair gente que só tá curiosa e quer saber o que é a doença. Eu vou atrair um paciente que tem glaucoma, mas que não tá procurando um oftalmo, ele já tem o oftalmo dele, ele só tá pesquisando alguma coisa sobre o colírio. Então, quando você coloca termos genéricos, você atrai pessoas que não necessariamente estão querendo marcar uma consulta. Agora, quando eu coloco especialista em glaucoma, esse paciente, ele está me procurando, ele está procurando um especialista em glaucoma. O termo cirurgia talvez atraia um pouco de gente que só quer informação também, mas é uma fonte de renda muito forte para mim, para que eu não coloque. Inclusive, se vocês forem ver o termo cirurgia de glaucoma, é disparado ali o que tem mais cliques. Ele tem 100 cliques a mais do que o segundo termo, que é o especialista em glaucoma. Então, esses 3 termos, eles são responsáveis pela grande maioria dos pacientes que vêm do Google no meu consultório. Eu uso alguns outros termos, por exemplo, laser. Laser é uma coisa que eu gostaria de atrair mais pacientes, me dá um retorno financeiro bom. Apesar de que poucos pacientes buscam, dá para ver ali que é um termo muito menos buscado do que o termo de cirurgia, por exemplo. Você pode usar os nomes técnicos das cirurgias, como trabeculectomia. O bom de usar o nome técnico é que você filtra um pouco o curioso, a pessoa que só está querendo informação. Se você coloca cirurgia de glaucoma, como eu boto, vai ter um monte de gente que só quer informação e não quer agendar. Quando você bota um nome técnico, transplante penetrante, vitrectomia, trabeculectomia, esse paciente, ele muito provavelmente já ouviu algum oftalmologista falar para ele nesse termo, ou então deram para ele um pedido por escrito com esse termo. Então, esse é o paciente que já tem a indicação cirúrgica. Mas tem muito menos gente buscando por esses termos. Então, eu não posso abrir mão de ter um termo um pouquinho mais aberto, como cirurgia de glaucoma, tá? Então, cuidado para você nem abrir demais esse leque de busca e nem fechar demais esse leque de busca. O outro termo que eu tenho ali que vocês estão vendo é o Papo Glaucoma, que é o nome da minha rede social para pacientes. Se a tua rede social tem o teu nome, esse termo é desnecessário, mas no meu caso, a minha rede social não tem o meu nome. E não, apesar de eu falar meu nome em todos os vídeos, às vezes o paciente não vai lembrar. Ele vai lembrar do Papo Glaucoma, mas ele não vai lembrar de mim. Mas eu quero que quando ele procure, que apareça o meu site também, e não só a minha rede social, tá? Eu falei agora do site e eu vou entrar um pouquinho mais nesse ponto. Estar só no Google não é suficiente, tá? O Google é de onde vai vir a maioria dos pacientes na maioria dos consultórios.
Mas, tirando, é claro, sim, aquele paciente que é do convênio, que procurou no livrinho do convênio, né? Mas o paciente que está fazendo uma busca mais pensando no profissional e não aceitando qualquer profissional que o plano oferece, ele vai ao Google, tá? Agora, ele não vai só no Google. O Google vai direcionar ele para outros pontos onde ele vai encontrar informações suas. A gente chama isso de jornada do cliente. É o que o paciente vai ter de trajetória até ele marcar uma consulta. Tem algumas possibilidades. Para um consultório médico, pensando em anúncio do Google, ou ele vai ver o teu anúncio e já vai clicar no botão do WhatsApp do primeiro que aparecer. Isso daí é muito mais raro, tá? Isso pode acontecer se ele já te conhece. Por exemplo, quando ele busca pelo seu nome, ele já te conhece, aparece um resultado e tem um link do WhatsApp. Esse paciente que já está comprado para você, ele já te conhece, ele pode ir direto no WhatsApp. Mas se o paciente não te conhece, ele não vai clicar normalmente no primeiro que aparecer e já agendar uma consulta. Ele vai querer ter mais informações sobre aquele profissional. E aí o que a gente precisa é que essa busca no Google direcione para um site com informações suas, informações sobre quais tratamentos você realiza, e aí tem que ter uma coerência entre o teu anúncio e o teu site, tá? Porque não adianta o paciente buscar especialista em glaucoma e ele clicar e aí abrir um site falando renove o seu óculos, agende sua consulta. Eles não conversam, então o paciente não vai agendar. No meu site, eu tenho 4 páginas. Eu tenho uma página principal, que é a home do site, que é geral de oftalmologia. Então, se esse paciente... Eu não coloco anúncio para oftalmologia geral, mas se no futuro eu quiser botar um anúncio para consulta geral de óculos, eu direciono esse anúncio para cair nessa página principal, que é geral de oftalmologia. Eu tenho uma outra página que é só de glaucoma. Então, nesses anúncios de glaucoma, quando o paciente clica, ele não cai na página principal do site falando de óculos, de conjuntivite, de olho vermelho. Ele cai direto na página de glaucoma do site. No anúncio de catarata, eu mostrei para vocês a campanha de glaucoma, mas eu tenho uma campanha de catarata também. Quando o paciente clica na campanha de catarata, ele não vai cair nem na principal nem na de glaucoma, ele vai cair numa página que só fala de catarata. E a quarta é a da minha sócia que faz retina. Então, se o paciente buscar retina, ele vai cair na página dela, vai ter o currículo dela e não o meu. Então, é importante que tenha essa correlação entre o que você usou na busca e aonde esse paciente vai cair dentro do site. E, gente, não preciso nem falar que, pelo amor de Deus, estamos em 2023. Todo mundo tem que ter site. Eu fico chocada com a quantidade de médicos que não tem site. Gente, hoje em dia até a padaria da esquina tem um site. É impossível, impensável um médico não ter um site, mesmo que você não tenha um consultório próprio. Mesmo que você trabalhe em outras clínicas de outras pessoas, você tem que ter um site seu para você colocar todos os seus contatos de todos os lugares que você atende e direcionar esses pacientes para lá. Ter um site custa R$ 50 por ano, então não tem desculpa, você consegue você mesmo fazer sozinho. Tem ferramentas super fáceis, tá? O WordPress é gratuito, é um pouquinho difícil de usar para quem é leigo, mas é de graça. Se você preferir uma ferramenta mais fácil de usar, tem o Wix. O Wix é pago, então vai custar mais do que R$ 50 por ano, mas vai ser mais fácil de usar, você vai conseguir você mesmo fazer o seu site. Então tem que ter um site. E o conteúdo do site tem que ser condizente com o conteúdo do anúncio, tá? Outra coisa que tem que ter é uma rede social. Esse paciente, ele não vai ficar satisfeito só em ver o seu site. Se o site for muito bom, às vezes ele até fica, mas em geral ele vai ali naquele site procurar um link para uma rede social sua, ou um Instagram, ou um YouTube. Se não tiver o link, ele vai lá no Instagram procurar. E aí, se você tem uma rede social,
É mais uma coisa que vai fortalecer o relacionamento com esse paciente para ele marcar uma consulta. Então ele buscou no Google, encontrou o teu anúncio do que ele precisa. Ele olhou no teu site e o que você oferece é realmente o que ele precisa. Aí ele vai na tua rede social e você tá dando de graça para ele informação sobre a doença dele. Aí depois disso é que ele vai entrar em contato no WhatsApp. Então essa é a jornada mais comum de o paciente começar pelo Google, depois ir para o site, ir para a rede social, ou primeiro ir para a rede social e depois ir para o site. Então, a gente precisa ter tudo isso vinculado, tá? Então, se o paciente buscar especialista em glaucoma, ele vai me encontrar, ele vai clicar no meu site e vai cair numa página que só fala de glaucoma. Lá vai ter um vídeo do meu YouTube explicando o que é glaucoma, vai ter o link do meu Instagram para paciente. Se ele clicar, ele vai ver que todo dia tem informação gratuita sobre glaucoma lá. Então, esse paciente ele vai se sentir muito mais seguro para agendar uma consulta do que o paciente que só encontrou o teu WhatsApp e mais nada, não tinha nada de informação sobre você, nem sobre os tratamentos que você faz, tá? Então, a gente precisa entender como é a jornada. Isso, às vezes, pode modificar um pouquinho de uma subespecialidade para outra, dependendo se é uma coisa muito urgente ou se é uma doença crônica, porque, por exemplo, o glaucoma é uma doença crônica, então vai muito do relacionamento. Isso é uma construção ao longo do tempo. Normalmente, o paciente me acompanha em rede social por meses antes dele agendar uma consulta. Agora, se você trata de uma doença que é emergência, se você pensa assim, eu quero atrair doentes de uveíte. O cara que tem uma uveíte ativa, ele tem que te procurar hoje, ele não vai ficar criando tanto relacionamento assim com você. Então são jornadas um pouquinho diferentes e que você tem que considerar isso dependendo de qual foi o tipo de paciente que você escolheu atender. Agora, esse trabalho de rede social não dá para fazer achando que com 2, 3 posts no Instagram e um anúncio no Google, que isso vai lotar o teu consultório de uma semana para outra. Uma palavra muito importante é a constância. Como eu falei, o paciente ele precisa ir criando um relacionamento com você antes de ele te conhecer. Então ele busca no Google, mas ele nem sempre ele marca de primeira, ele vai ficar te acompanhando na rede social por um tempo. Para vocês terem uma noção de como isso é um trabalho de longo prazo e de constância, eu só tive o meu primeiro paciente vindo de rede social depois de 1 ano fazendo vídeo toda semana. Tem um porém de que eu não usava tráfego pago na época, então tudo isso era feito no orgânico e o orgânico é sempre muito lento. Se você bota anúncio na sua rede social também, você exponencia isso e aí você acelera esse processo. Mas isso daqui que eu falei, tudo isso não é um passe de mágica, tá? Mesmo o Google, ele não é uma coisa tão imediata assim, porque quando você cria uma campanha nova, o Google ainda vai ter que entender exatamente quem é o paciente que você quer. Isso não é só por aqueles termos, ele vai mostrando aquele anúncio para várias pessoas e usando a inteligência dele para entender quem é a pessoa que gosta daquele anúncio e clica. E aí, com o passar do tempo, ele vai filtrando para mostrar o anúncio para aquelas pessoas que clicam mais. Então, mesmo o Google, que é uma coisa que dá retorno mais rápido, ele ainda tem um processo de aprendizado até você chegar nesse seu paciente ideal, que vai demorar pelo menos algumas semanas. Então, não desanima se o resultado não vier tão rápido quanto você espera, porque isso é um trabalho de constância. Se você tiver dúvidas sobre glaucoma, sobre marketing, sobre atrair pacientes, você pode me mandar a sua mensagem aqui embaixo nos comentários desse vídeo, por e-mail ou então pelas minhas redes sociais, aqui no Glaucoma Academy, que é minha rede social para oftalmologistas, ou também no Papo Glaucoma, que é minha rede social para pacientes. E até semana que vem com mais conteúdo para te ajudar a cuidar de seus pacientes com glaucoma.